Ó, vamos ver. Meu, aqui tá desastre. P total 60. PR1 do Hamilton lá deu quanto? 8. P em R2, 20. E P em R3 é 32. Então, vamos fazer para ver se vai bater. Então, muito bem. Primeira coisa, simplificar meu circuito para descobrir a corrente. Sem a corrente, não tem como calcular. Opa. Então, V e o R total. Então, o R total vai ser 2 mais 5 mais 8. R total igual a 15 ohms. Aí, achando a corrente é igual a tensão sobre a resistência, 30 dividido por 15, igual a 2 amperes. Bem, e aí, vamos calcular aqui o PR1. Para mim calcular, eu tenho que saber a tensão no resistor 1. Né? Tensão vezes a corrente. Tá? Só que aqui a gente não tem o valor de VR1, temos só o valor de resistência e o valor da corrente. Então, a gente pode fazer uma substituição aqui, que olha aqui, ó, VR1 é igual a R1 vezes I. Né? Então, eu vou substituir o VR1 por R1 vezes I. Ó, vou colocar diferente aqui. R1 vezes I e vezes o outro I aqui da fórmula. Ok? Então, PR1 é igual a o RI, R1, na verdade, né? R1 vezes I elevado ao quadrado, né? I vezes I ao quadrado. Tá? Essa aqui é uma outra forma de eu calcular a potência sem necessitar da tensão. Tá? Eu substituí a tensão pela fórmula dela aqui, ó. Resistência vezes a corrente. Então, muito bem. Então, vai ser quanto isso aqui? PR1 é igual a 2, que é o valor de R1, vezes a corrente ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Então, 2 vezes 4, 8. 8 watt. Bateu com o resultado do Hamilton. Da mesma forma aqui, vamos fazer aqui o potência no resistor 2. Né? Aí eu teria que ter o VR2, a tensão no resistor 2 vezes a corrente. Como eu não tenho, eu vou utilizar, poderia ter calculado a tensão, mas posso fazer essa jogada aqui, eu vou substituir por R2 vezes I ao quadrado, né, que é a mesma substituição que a gente fez aqui para o PR1. Então, PR2 será 5, que é o valor de R2, vezes I ao quadrado. Então, 5 vezes 4, 20 watts. E a potência em R3, vai ser R3 vezes I ao quadrado. Então, PR3 será 8 vezes 4 ao quadrado, e é igual a 32 watts. Okay? Muito bem. E a potência total, né? Aí eu tenho a tensão total e a corrente total. Né? Será 30 vezes 2, ou 60 watts. Ok? Ficou claro aqui quando eu substituí a tensão aqui pela resistência vezes a corrente?
Ficou, professor. Não sabia dessa jogada aí, não. Então aqui, ó. Direto assim mesmo, tem a jogada. Sem o ao quadrado. Porque assim, ó. Vamos relembrar aqui, então. Lei de Ohm. Então, ó. A potência é igual a tensão vezes a corrente. Né? E a lei de Ohm, eu tenho aqui, ó. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Ou a corrente é igual a tensão sobre a resistência, ou a resistência é igual a tensão sobre a corrente. Então, aqui, em uma situação que eu não tenho esses V aqui, essa tensão, eu substituo pelo que ele vale. Ele vale R vezes I. Então, fica P é igual a R vezes I, vezes o I da fórmula aqui. Então, potência é igual a R vezes I ao quadrado. Tá? Em situações que eu não tenho o I, né? Situações que eu não tenho o I, né? Eu não tenho esse I, eu substituo o I pelo que ele vale. Ó. Ele vale o quê? V dividido por R. Então, fica P é igual a V vezes, eu vou substituir o I, V sobre R. E aqui, ó, V vezes V vai dar V ao quadrado. Então, P vai ser V ao quadrado sobre R. Então, para mim calcular a potência, tem essas três possibilidades. Ó. Essa aqui, que é a mais tradicional. Essa aqui embaixo, resistência vezes a corrente ao quadrado. E essa aqui, outra aqui, ó, tensão ao quadrado dividido por R. Aqui é só jogada matemática. Alguma dúvida até aí? Não? Tranquilo? Boa. Beleza. Tem uma turma aí que tá quietinha. O Hamilton bateu, acertou tudo. Maronil, tá ouvindo bem aí, meu amigo? Tudo tranquilo aí? Tô ouvindo, sim. Beleza. Tranquilo. Diniz, tudo beleza aí, meu amigo? Estou ouvindo, professor. Vou ter de pesquisar. Tá, Jó. Então vamos Eu lá. falo assim, professor, que tipo, eu vejo que ninguém fala, sabe? Aí eu falo. Não, mas tem que falar, pô. Aqui é um momento da gente isso entendendo. Então, tem uma notícia boa que semana que vem começa a vacinação do pessoal da escola, né? Os professores e tal. Aí acho que em breve aí nós estaremos juntos nas escolas aí no presencial, hein? Tomara. Só coisa boa. Tive essa notícia ontem. Mas vamos lá então. Então vamos fazer mais um conteúdo aqui, ó. Associação de fontes de tensão. Até agora, né, nós fontes de tensão em série, tá? Até agora, nós trabalhamos o circuito somente com uma fonte, tá? Mas é possível, num circuito em série, você ter mais de uma fonte. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Porque eu tenho a fonte aqui, V1, aqui o negativo, aqui o positivo. Aí eu vou ligar uma segunda fonte aqui, V2, negativo, positivo. E uma terceira fonte aqui, V3. Então, aqui V3. E aqui V1. Então, se eu colocar aqui que eu tenho um ponto A e aqui o ponto B, né, eu quero saber qual que é a tensão total entre os pontos A e B, né? Qual que seria o valor total dessa tensão aqui? Como que eu verifico isso? A tensão total. Quando eu tenho aqui, ó, todas as fontes no mesmo sentido, ou seja, o terminal positivo de uma fonte está ligado ao negativo da outra, positivo da segunda fonte ligado ao negativo, eu indico aqui que todas as minhas fontes têm o mesmo sentido de corrente aqui, né? Ó. Todo mundo está com a corrente nesse sentido, né? A corrente saindo positivo. Né? Então, quando eu tenho todas as fontes ligadas da mesma forma,
no mesmo sentido, as tensões se somam, tá? Então, vamos imaginar que cada fonte aqui é de 2 volts. Então, a tensão total será 6 volts. Ok? Agora, se eu fizer isso aqui, ó, se eu pegar, ligar uma fonte aqui, ligar uma segunda fonte, e eu inverter essa terceira fonte aqui. E aí identificar qual que é a tensão total. Então, V1, V2 e V3. Olha aí, vejam o seguinte, tensão total. Eu tenho 2 fontes aqui no mesmo sentido, que é o V1 e V2, é o positivo ligado ao negativo. Só que eu tenho aqui a V3, ela está no sentido contrário. Tá? Está no sentido inverso. Então, ela está causando uma diminuição da tensão total aqui nesse sentido. Está causando uma diminuição. Então, fazer um exemplo numérico, mesma coisa. 2 volts, 2 volts e 2 volts. Então, a tensão total aqui vai ser quanto? Esse V1 mais o V2, eu vou ter 4 volts num sentido, só que eu tenho o V3 no sentido oposto, então vai ser 4 menos 2. Então, a tensão total aqui será 2 volts. Tá? Então, quando eu associo a fontes de tensão em série, né, eu tenho essas duas opções, ou elas se somam, ou elas vão, dependendo da ligação, elas vão se subtrair, né? Um exemplo clássico que eu gosto de dar o controle remoto que a gente tem em casa, né? Controle remoto de televisão, DVD, ele, normalmente são 2 pilhas, né? Quando você liga certinho, você está fazendo essa ligação aqui de cima. As pilhas ali, as baterias estão se somando. Aí, quando você inverte uma das duas, né, normalmente a pilha é 1,5 volts, né? Quando você inverte uma, vai ficar 1,5 menos 1,5. E aí a tensão se torna 0. É por isso que o seu controle não funciona. Tá? Então, matematicamente, né, tecnicamente, a explicação é essa. Alguém falou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Professor Paulo, depois, se possível, confirma para mim se consta em meu nome aproveitamento de estudo na sua disciplina. Já foi feita a matéria, mas nem pedi aproveitamento. Mas aparentemente fez por conta. Ô, Hamilton, eu vou confirmar sim, rapaz. Posso até ver aqui. Deixa eu ver aqui agora. Participantes. Hamilton Pereira Cavalcante, é isso? É esse aqui, seu nome, Maninho? Hamilton Pereira Cavalcante? E tá Hamilton do Cerrado. No Moodle está matriculado, mas na intranet tem aproveitamento. Deixa eu abrir rapidinho a intranet aqui para ver se como é que está aqui. Acho que minhas turmas não estão lançadas. Não, que é o primeiro. Agora sim. Z1. Aqui está aproveitamento, viu, Hamilton? Tá aproveitamento mesmo. Mas aí você fica à vontade. Se quiser participar das aulas, tá? Seu critério aí. Tá bom?
Muito bem, então vamos lá. Então, pessoal, associação de fontes de tensor em série são essas relações aí, tá? Fazer um exercício aqui para a gente fechar. Alguma dúvida aí? Tranquilo, né? Você terminando de copiar, que é... Ah, peraí, deixa eu... Easy. Tem como você volta aí? Aí, vai lá. Valeu. Professor, essa aula vai ficar gravada e vai ficar disponível lá na plataforma? Tá tudo lá, ó. Tá até gravando, deixa eu até confirmar que está gravando. Não, tá gravando. É aqui, ó. Ixi. Peraí, que é isso aqui, ó. Aqui, né, lá no sisteminha da ETB, todas esses aulas aqui, ó, aula do dia tal, tudo aqui já tá a gravação, tá? Você clica aqui e já aparece o vídeo já, ó. Ok? Beleza. Tá tudo aqui, ó. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é o Instagram da sua irmã? Eu queria colocar lá no Instagram, fazer propaganda. Aí você me fala. Só um minuto, professor, rapidão. Tranquilo. Tá de boa. É, professor, pronto. Valeu. Falou. Então, beleza. Deixa eu fazer um... Oi. Esse segundo exercício que colocou aí embaixo, associação de fonte de tensão em série. Porque ele está invertido, aí diminui 2 do 4, aí o resultado V1 fica 2V, e o de cima deu 6, né? Porque é V1 vezes 3. É porque tem a diminuição, que está invertido. Aqui é V2, né? Exatamente, ó. Aqui V1 e V2 está no mesmo sentido, então elas se somam. Então fica 4 volts. Só que V3 está no sentido oposto, então ela subtrai. Fica 4 menos 2. Certo, 4 menos 2. Entendeu? 4 menos 2 dá 2. Entendi. É como o V3 eliminasse o V2, ficasse só o V1. Aí se fosse 4 bateria, o V4 ia eliminar o 3, né? Então... Se eu tivesse assim, ó, se eu fizesse essa ligação assim, ó, colocar mais uma bateria aqui, ó, nesse sentido aqui, igual de V3, positivo e negativo. Qual que seria a tensão de saída total aqui? Seria 6, né? Seria... Deixa eu colocar, não, peraí. 2 volts aqui também. Seria 4. Seria 0. Seria 0, que eliminar, né? Está invertindo 2. Aqui, ó. É 2 mais 2, aí depois menos outros 2 e 2, 4. V1 tá a corrente nesse sentido, V2 também, só que V4 está oposto. Né? Então tem o 4 volts no sentido e 4 volts no sentido oposto. Então, fica 0 volts a saída. Aí se fosse 5, aí ia voltar a 2, né? Se fosse 5, aí ia ter 5. Por exemplo, se eu tivesse mais uma aqui na mesma direção de V3 e V4, eu teria 2 volts, mas com sentido, uma direção de corrente oposta, né? Aí seria... Oposta aqui de cima. Negativo, né? Ou não? Não que seria negativo, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Vamos supor que aqui em cima eu teria um circuito com a fonte nesse jeito aqui, ó, com a corrente fazendo isso. Ou eu poderia ter um circuito com a fonte assim, ó, só a fonte invertida, com a corrente descendo aqui. Tá? O negativo aqui em cima e o positivo aqui embaixo. E aqui em cima ao contrário. Mas assim, não é que é negativo, é só que você inverteu o posicionamento da fonte, só isso.
Esses de linha reta é mais fácil de compreender. Aqui? É isso aqui. Exatamente. Ah, beleza. Não, ok. Isso aqui, pessoal, quem for trabalhar, por exemplo, no no-break, montar um banco de bateria, normalmente o banco de bateria tem 50 baterias, 20 baterias, são muitas baterias. Então, isso aqui é importantíssimo para você fazer a ligação correta das baterias, né? Porque a ideia é sempre que uma bateria se some à outra. Tá? Não, essa ligação aqui contrária, isso aqui não é muito utilizado, não, né? Raramente você vai ver alguma coisa assim. Então, a ideia mesmo é que elas se somem. Então, por isso que é importante vocês saberem essa associação, para quando vocês estiverem lá, é muito comum, em alguns setores, alguns órgãos, que precisa de ter uma certeza que tem a energia elétrica disponível, né? E a única certeza que você tem é quando você tem bateria. Você consegue armazenar energia elétrica nas baterias, né? Nos bancos de bateria, professor, as baterias são ligadas ou em série ou em paralelo, né? Mas a maioria é em série. É. A maioria é em série. É em série para acúmulo de carga, né, professor? Isso. Por exemplo, se você tivesse que ter uma tensão aqui de 20 volts, e você tiver cada bateria com 2 volts, você vai ter 10 baterias ligadas, igual aqui em cima. Eu vejo isso na sequência. Tudo em sequência. Aí a soma de todas elas vai dar os 20 volts. Entendi. Tá? Então, eu não sei se alguém já trabalha, mas quando vocês estiverem trabalhando, quando vocês observarem um banco de baterias, né, eles são ligados dessa forma aqui. Ó. Positivo no negativo, para elas se somarem. Bem, professor, isso pode ser feito como se fosse uma sequência de bateria de carro, que tem o negativo e o positivo, e seguir na mesma sequência da fiação para poder obter a carga? Pode sim, pode sim. Só que assim, por exemplo, ó, a bateria de carro tem um porém que é o seguinte. Deixa eu só fazer aqui, ó. Fazer aqui do lado, aqui, você deu um bom exemplo. Então, vamos supor aqui que você colocou aqui, ó, negativo, positivo, negativo, positivo, e negativo com positivo. Tá? Então, você tem aqui cada bateria de 12 volts. 12 volts. Certo? Aí, no final, você vai ter 36 volts. Uhum. Tá? Só que as baterias, elas têm uma capacidade de corrente. Né? Você já viu, tem um colega do exemplo de 20 amperes, 40 amperes, de 60. Isso. Então, quando você ligar baterias dessa forma, você tem que observar qual que é a corrente delas. Por exemplo, se você fizer isso aqui, ó, ligar uma bateria de 40 amperes, uma de 60 e outra de 40. Qual que é a corrente máxima que essas baterias podem fornecer para o circuito? 140 amperes? Não. Não? Não. 40 amperes. Tá? Porque é o seguinte, vamos supor que você vai ligar um circuito aqui, ó. Tá? Tem alguma carga aqui. Está tudo usado. Tá? Então, a corrente vai sair desse positivo aqui, o I, e vai passar pela sua carga aqui, por todo o seu circuito, e voltar para o negativo. Só que essa fonte aqui, ó, essa terceira fonte, ela só suporta 40 amperes. Essa Professor, última... Oi. tem que ser a carga que a bateria menor suporta, né? Isso, nessa ligação aqui. Então, a corrente tem que ser 40. Então, quer dizer que essa de 60 ela equivale a 18 amperes? Ou a 18 volts? Não. Agora, eu falo, se você ligar 3 baterias de 12 volts cada uma, tá? 12 Mas volts. essa de 60 amperes ela equivale a 12 volts? 12 volts, é tudo 12 volts. Não interessa se ela for 60 ou 40, vai ser 12 volts. Vai ser 12 volts. Aí você não...
se você ligar ela dessa forma aqui, a corrente que essa bateria, essa primeira aqui, suporta é 40 amperes. Então, a corrente vai passar por ela. Né? Então, tem que passar por ela 40 amperes só. Não pode passar os 60, que essa aqui suporta. Né? Não vai, porque se passar 60, vai superar o valor das outras. Então, o que vai acontecer? Esse circuito aqui vai funcionar com, no máximo, 40 amperes. Né? E aí, essas baterias aqui vão estar no limite delas, né? Essas duas. Só que essa aqui do meio, ela vai estar com valor... ela vai ser menos exigida, vamos dizer assim, né? Ela não vai dar no valor máximo dela. Então, ela vai durar mais que as outras duas. Mas quer dizer, vai ser uma corrente que ela vai passar por 40. Ela só vai fornecer 40. Tá? Mas vai durar mais que as outras, porque a amperagem dela é mais. Não, é porque ela não está sendo exigida ao máximo. Tá. Entendi. Tá? Porque ela é de 60, está utilizando só 40 amperes dela, então ela vai ter um tempinho de vida maior. Tá? Aí, nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, que é um circuito assim, circuito paralelo, alguns já devem conhecer. Que aí, quando eu quero somar as correntes, aí eu faço essa ligação aqui, ó. Tá? Aí aqui é a saída. A e B. Aí, se eu tiver todas as baterias de 12 volts, 12, 12, 12. Aí a saída aqui, atenção, vai ser 12. Tá? Vai ser 12. Tá todo mundo em paralelo. Mas aí se eu tiver as correntes aqui diferentes, ó, 40, as mesmas correntes lá, 60 e 40, o que vai acontecer? Essa corrente aqui vai subir, vai chegar nesse ponto aqui, vai se somar com essa corrente, tá? O 40 vai chegar aqui nesse ponto Azinho e somar com esse 60, vai sair aqui 100 amperes aqui. Aqui vai subir esse outro 40, chegar nesse outro pontozinho aqui, ponto C, vai somar, aí vai sair os 140 amperes. Tá. É por isso que no anterior eu somei e deu os 140, por isso que eu perguntei os 140 amperes. Mas não, se continuar ela obedecendo 40, mas só que a de 60 não vai utilizar a carga dela total. Isso. Mas veja aqui, ó. Nesse caso, no primeiro caso, eu tenho a corrente de 40 amperes, que a corrente não se soma, mas as tensões se somam, tá vendo? A tensão vai dar 36. No novo caso aqui que eu coloquei, ó, a corrente se soma e a tensão se mantém a mesma, 12 volts. Tá? E não soma, né? Os volts não somam, no caso ia dar 36. Isso, não soma. Tá? Quando o pessoal quer ligar um som bem potente no carro, eles fazem essa ligação aqui. É invertida da outra, né, professor? Isso aqui é em paralelo. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Tá? Aqui é em paralelo e aqui é em série. Aham. Tá? A gente vai ver essas duas diferenças aí. Ok? Só ficou claro aí? Ok. Entendi. Só o ouro. Beleza. Então, véspera de feriado, vamos fazer o seguinte. Coisa boa vindo. Tomara. O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, turma. Não sei se alguém tiver mais alguma dúvida, algum ponto que queira colocar. Professor, só falar mais uma coisa aí. Ó, Essa parte em paralelo que o senhor falou aí, é igualmente você for fazer igualmente o pessoal faz muito, chupeta em carro. Faz em paralelo. Se for fazer em série, vai dar pepino, vai dar, né? Isso mesmo. Quando vai dar fogo. Você vai carregar uma bateria, você faz exatamente isso aqui, em paralelo, né? Mas aí o que acontece é o seguinte, só fazer um desenho aqui, só para fazer um... A chupeta do carro é em série? É em série, né? Não, em paralelo. Em paralelo. Paralelo. Deixa eu só fazer aqui a setinha, aqui, ó, que vai acontecer.
é desenhado uma cor diferente aqui. Então, vamos lá. Então, imagine que aqui esse vermelhinho aqui, essa fonte em vermelho, é a tua fonte do teu carro, 12 volts, que está alimentando aqui as cargas do seu carro. Tá? Carga do seu carro. Aí você vem e liga uma bateria aqui, em preto aqui, em paralelo. Né? Bateria descarregada aqui. Aí o que vai acontecer? A tua bateria, a corrente dela, ela vai fazer o seguinte, ao chegar nesse ponto aqui, ó, onde você conectou, né, nos terminais, ela vai mandar a corrente aqui para o seu carro está funcionando, e também mandar a corrente aqui para essa bateria aqui para ela carregar. Tá? Então, é isso que acontece quando você faz esse arranjo técnico aí para carregar a bateria, né? Aí essa bateria aqui, ela recebe corrente dessa bateria que está no seu carro, vermelhinho aqui, tá? Aí a gente vai estudar isso aqui. Tá? Mas aí, é um detalhe, essa bateria aqui também era de 12 volts. Né? Você não pode colocar baterias de tensões diferentes em paralelo, senão acaba que uma descarrega a outra. Ela tem que ser com a tensão igual, senão você não consegue carregar. Tá? Eu tentei, professor, com uma bateria de 60 para uma de 40, não deu certo, mas foi os cabos. Não, mas aí é 60 ampere para 40 ampere, né? Só que o cabo não conduziu, não. Não conduziu? Por quê? Não entendi. O rapaz, eu trouxe ele, eu tive de trazer o rapaz lá da elétrica. Ele falou que esse cabo que vende convencional que você compra em mercado grande não conduzia a energia. Aí ele trouxe os cabos dele, eu peguei o peso, era o dobro do cabo que eu tinha. Não, é porque é o seguinte, esses cabos que tem no supermercado, você pega o cabo lá, ele é bem grossão, né? Só que o fio mesmo, ele é bem fininho, tá lá no meio, bem pouquinho. Aí eu falei, esses cabos não prestam, não. Aí quando ele ligou, o cabo que eu peguei o peso, era bem pesado. Aí quando ele ligou, que bateu, a chave foi de primeira. É porque é o seguinte, é aquilo que eu já falei para vocês. Esses fios mais fininhos, né, um fiozinho mais fino, ele tem uma resistência muito alta. Então, a corrente vai passar por ele, vai causar queda de tensão nele. Né? Então, quando você pega um cabo mais grosso, ele tem maior facilidade de conduzir corrente. Foi isso então, que aconteceu, não deu certo, não. Não, isso aí não presta, não. Exatamente. Não deu certo, não. Então, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui em algumas aulas, né? O valor a bitola, né? Quanto maior capacidade de conduzir corrente. Isso aqui é uma corrente altíssima, 40 amperes, 60 amperes, muita coisa. Mas beleza. Deixa eu ver o que o Hamilton colocou aqui. O Hamilton falou... forças contrárias iguais se anulam, né? A questão das fontes lá, que a gente viu a fonte no sentido contrário. Insere para somar tensão, em paralelo para somar corrente. Eu sei que eu tinha falado lá também. Motores diesel, às vezes, usa-se 2 baterias de 12, né? Insere para chegar a 24. Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Então, uma aplicação, motor diesel, né? Ou acho que é gerador diesel, né? Gerador de emergência, né? Você precisa de 24 volts, você liga em série. Esse gerador já vi, já. Então, aqui, usa-se em paralelo de forma comum em bancos de bateria para sistemas de rede, sistemas de energia solar off-grid. É isso mesmo. O sistema de fotovoltaica tem muito a ver com esse conteúdo nosso aqui, tá? De corrente contínua. Que aquelas placas lá de solares, elas geram uma energia em corrente contínua, tá? Então, toda essa questão aqui de série, paralelos, a soma de tensão, a soma de corrente,
tem muito a ver com fotovoltaica, muito mesmo. Ô, professor, a gente vai ter fotovoltaica também, né? Eu acho que tem algumas matérias que vão abordar, tá? Eu quero, um pouquinho mais para frente, na hora que a gente já ter visto uns conteúdos, uma base bem boa, assim, eu quero dar uma conversa, assim, sabe? Passar alguns tópicos, né? Algumas coisas, assim, básicas de fotovoltaica. Tá? Como tem muito a ver com essa questão de corrente contínua, eu vou passar algumas coisas, sim. Tá? Só o ouro. Eu não sei se vocês vão ter uma matéria específica de fotovoltaica. Eu acho que não. Eu acho que não. Alguns conteúdos vão abordar, sim. Né? Inclusive no meu. Porque fotovoltaica hoje tá muito disseminada, né? Tem muita área e muita gente trabalhando. Vai ter muito... a ideia é que no futuro tenha muito campo para a gente, né? Eu espero que isso aconteça.